pessoal, meu nome é Maria Eduarda, da Escola Santos Dumont, e hoje conversaremos sobre ética. E para começar, eu pergunto para vocês, qual é a coisa certa a ser feita e qual é o significado da ação correta? Perguntas interessantes, não é mesmo? Bom, para responder essas questões, precisamos conhecer o filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que nos ofereceu alguns caminhos para alcançarmos respostas razoáveis. E essa pergunta que acabei de fazer para vocês, Kant disse que fazer a ação correta tem a ver com praticar o bem. Entretanto, o bem é uma ação realizada livremente e não por egoísmo, não por vantagem pessoal ou por medo, mas em função de uma ideal humanidade. Em outras palavras, o bem tem a ver com as coisas certas que todos devemos fazer. E por isso Kant afirmou que para sabermos se a ação é correta, é preciso identificarmos a intenção da pessoa. Essa intenção é a motivação que leva a gente a agir. E agir corretamente significa fazer o bem pelo bem e não por outra intenção. Isso levou Kant a afirmar que a ação correta é desinteressada, ou seja, não há qualquer interesse egoísta, senão a própria prática do bem conduzida à ação ética. Resumindo tudo, a ação ética significa praticar o bem pelo bem, fazer o que é certo em qualquer situação, conforme as regras da sociedade. Vamos de exemplo. Um exemplo bem simples. A professora passa um dever de casa e por algum motivo você não faz essa atividade. O que fazer? Pedir ao colega a atividade para copiar ou deixar de ir ao recreio ou conversar com os colegas no início da aula? Fazer esse dever? Será ético copiar o dever de casa dos outros? Mas pensando bem, todo mundo faz isso, não é mesmo? Será que devemos nos importar com os outros ou fazer o que é certo? Lembrando que a ética é fazer a coisa certa em qualquer situação, conforme as regras da sociedade. Ou seja, praticar o bem pelo bem. E aí, o que faria? Vou deixar vocês pensarem sobre isso. Imagine agora outra situação. Vamos dar nome a esse personagem. Deixe-me pensar. Marcos. Gostaram do nome? Bom, imagine que Marcos respeita os seus pais. Claro que respeitar os seus pais parece a coisa certa a ser feita, não é mesmo? Kant questionaria, mas por que Marcos respeita os seus pais e o que motivo Marcos pratica o respeito? Se Marcos respeitasse os seus pais por medo das consequências, estaria fazendo a coisa certa, mas por razões erradas. Como consequência, a ação de Marcos respeitar os seus pais não teria valor moral. Agora, vamos imaginar outra situação, que Marcos respeita os seus pais a intenção de ganhar vantagem financeira, ganhar uma mesada como recompensa. Kant, nosso filósofo alemão, também entenderia que Marcos não estaria fazendo o bem pelo bem. E para que ganhar algo em troca? Ou seja, não estaria fazendo a coisa certa. Então, eu pergunto para vocês, como deve ser o respeito que Marcos deve ter em relação aos seus pais? Se falaram ou pensaram que Marcos deve respeitar os seus pais pelo respeito de si, pensaram certo, porque o respeito é bom que todos pratiquem. Portanto, para Kant, praticar o bem quer dizer fazer a coisa certa pelas razões corretas, agindo com ética e pensando no bem de todos. A sociedade funcionará com mais harmonia. Será que Kant estaria certo?
Reflitam sobre isso e mandem mensagem para nós, acessando as nossas redes. Até a próxima, pessoal!